Olá, pessoal. Hoje estamos em mais um episódio do nosso Pode Pensar, do nosso projeto Para Pensar, onde a gente traz pessoas que têm muito a acrescentar sobre o tema do feminino, sobre os temas, né, da importância dos acessos, né, às mulheres, ao conhecimento. Então, hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Cardoso. Ela é juíza de violência doméstica de Itaboraí. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Né? A gente estava conversando aqui fora do ar, assim, da importância, né, da gente estar comunicando com mulheres. Nós somos mulheres, somos afetadas por tudo que acontece nesse universo. E muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta, pode ser? Claro. Então, recentemente saiu, né, uma nova decisão sobre a questão, né, desse cuidado que precisa ter com a sexualidade da mulher. Como é que você entende isso? Bom, eu entendo, antes de tudo, como um grande avanço, né? Se a gente parar para pensar, né, e olharmos, né, o próprio Código Penal, ele tinha um tratamento completamente diferente em relação a esses crimes, né? Esses crimes sexuais, né? Então, hoje, né, se diz que é um crime contra a dignidade, né? Porque afeta a dignidade da pessoa humana, né? E não um crime contra os costumes, como era antigamente. E assim, especificamente, né, na minha posição de julgar, né, eu tenho sempre que estar balizando ali a dignidade da vítima, né, e com o direito de defesa do acusado. Então, assim, perguntas acerca da vida da mulher, não é? Se ela era virgem, ou enfim, perguntas nesse aspecto não são bem-vindas. Eu tenho como função precípua, não é, impedir que essas perguntas sejam feitas para que essa mulher não se sinta desconfortável ali quando ela está numa posição de vítima, né? Porque esse é o nome que se dá dentro ali da sistemática do processo penal. Então, assim, quando ela já chega, né, no sistema de justiça e ela ainda tem, assim, essa questão do julgamento, então acho, assim, fundamental que se tenha esse cuidado, né, para que não implique numa revitimização da mulher, para que não implique em uma forma que ela se sinta constrangida por estar ali numa situação tão desconfortável, né, que é vítima, né, de um crime sexual. Então, assim, infelizmente, essa é uma estratégia de defesa constante, né, desmerecer a conduta da vítima, desmerecer a vítima para que os supostos autores desses fatos criminosos que são tão graves, né, passem ao largo aí de uma condenação penal. Então, assim, eu entendo como uma mudança positiva e super bem-vinda, né, vinda do Supremo Tribunal Federal. E é interessante você falar, eu sou perita, né, na área de família, e muito a gente vê nos processos, né, que as iniciais, elas começam justamente por uma intimidação daquela mulher, né? Uma desqualificação daquela mulher, né? E muitas vezes a questão da sexualidade, se houve uma traição, se não houve uma traição, muitas vezes acaba pesando o julgamento moral do que efetivamente a proteção, o melhor interesse daquelas crianças, né? Isso é muito doloroso, porque hoje a gente vê que a maioria das situações em vara de família, quando tem muito litígio, né, envolve de fato a questão da própria violência doméstica, né? Então a gente tem aí hoje um cuidado maior quando a gente fala, né, dessa família que teve aí questões em violência doméstica e como isso teria de impacto efetivamente no direito de família. Impacta muito. Impacta muito. Você, melhor do que ninguém, né, como perita, né, e atuando na área específica, aí, sabe que uma criança que está ali inserida no ambiente de violência doméstica, ela guarda consequências muito graves, né, de ordem sociológica, psicológica, né? Então, assim, e até a própria violência praticada na presença dos filhos, né, a gente considera aí como uma causa que aumenta a pena, né, uma agravante da pena. Então, assim, falando de forma leiga, né, para se entender, não tecnicamente, juridicamente. Mas, enfim,
tem que se ter muito cuidado com isso mesmo, né? A gente vê sistematicamente homens dizendo assim, olha, eu sou um bom pai, não é? Coisa e tal. Então, assim, não há motivo para que eu me fique afastado do meu filho ou da minha filha por conta de um episódio de violência. Mas a gente tem aí uma certeza, né, de que se a pessoa não foi um bom marido, não é? Ele com certeza não vai ser um bom pai. A gente está falando de uma pessoa, né? A gente não está falando de uma relação. Então, na psicologia, a gente fala que a gente generaliza o comportamento. Então, isso é muito bem fundamentado, que é quem a pessoa é, quais são as referências, crenças e valores que ela utiliza como referência, né, de ação e reação. Sim. E é uma coisa que a gente vê muito, né, principalmente no direito de família, é a questão, não, mas a gente tem uma condição, né, lá existe uma denúncia de violência doméstica, os pais não se falam, não se comunicam, e podemos dar a guarda compartilhada. Isso é muito complicado, porque se eu não me comunico com você, essa criança em algum momento, ela vai estar vulnerável a algum tipo de violência e ela, efetivamente, ela vai estar desprotegida. Então, eu acho que essa mudança, né, desse cuidado, dessa atenção nos casos de violência doméstica, principalmente quando a gente fala, né, das questões de guarda e convivência, isso muda muito e melhora muito e traz uma atenção muito grande, porque muito bem como você colocou, né, muitas crianças elas presenciam violências e não é um ato de violência, porque para a mulher chegar a denunciar, já houveram vários episódios. Sim. Na verdade, né, 2 pontos aí que você tocou e que são rotineiros aí na nossa aplicação do direito, né, no que tange ali a violência doméstica. Assim, é preciso que haja uma interlocução entre o juízo da violência doméstica com o juízo de família. Por quê? Porque muitas das vezes uma decisão, né, de uma medida protetiva deferida em favor da mulher, né, e aí nada fala em relação aos filhos, né? Aquele direito de visitação permanece inalterado. E algumas vezes as mulheres pedem também a suspensão do direito de visitação, né, por conta dessa tensão toda que envolve. E aí vem o autor do fato e fala, olha, mas eu já tenho aqui uma visitação deferida pelo juízo de família. Então é preciso que essa questão, né, porque ela não trata só da mulher, ela trata da família. Exatamente, né? Que a violência doméstica e familiar, né? Contra a mulher. Mas então é preciso que ela seja analisada de uma forma conjunta. E aí a gente tem diversas dificuldades, né, estruturais mesmo, né, de comunicação, né, de competências e tudo, mas que precisam ser pensadas de uma forma articulada, visando aí a proteção da mulher, como também da criança, né? Que ainda, né, as crianças por si só são vulneráveis, mas nós, mulheres, ainda somos vulneráveis em pleno ano de 2024, né? E outro ponto que você tocou sobre o acesso aí à justiça, né? Então, a gente percebe, né, também no dia a dia, e além dessa percepção, há também pesquisas em relação a isso, né? Uma pesquisa importante é a pesquisa da Data Senado, em que ela elenca, né, os motivos pelos quais as mulheres não denunciam, né? Então, assim, não necessariamente nessa ordem, mas são medo do agressor, dependência financeira, vontade de manter a família. E um aspecto muito importante que eu sempre toco é a vergonha. A mulher, muitas das vezes, ela tem vergonha de expor as suas dores nesse ambiente que a gente vive, nesse mundo de hoje completamente afetado, não é? Por comparações, né? A gente para um minuto, assim, dos nossos afazeres, a gente já automaticamente entra numa rede social e fica ali, né? Rolando a tela num ambiente totalmente comparativo. Nós, mulheres, somos muito mais afetadas por isso, em relação à estética, em relação, às vezes, até à vida financeira. E aí a mulher tá lá numa situação de violência grave e tudo, e ela olha ali alguma pessoa que ela tenha como referência, a pessoa tá bem, rindo, feliz, e ela acaba, às vezes, com isso, não querendo expor as suas próprias dores e fica ainda mais sujeita ali ao ciclo de violência. Então, assim, é importante a gente colocar isso de forma clara, que a vergonha é uma das formas que impedem as mulheres de denunciar. Mas
é de suma importância que você, mulher que esteja inserida num ciclo de violência, faça a denúncia, né? E para isso a gente tem que ter uma rede de apoio forte com outras mulheres, enfim, com pessoas que saibam ali te dar a mão, te ajudar, né? Isso também é outro ponto muito importante, é que se você tem uma amiga, né, que está inserida num ciclo de violência, e aí ela já te contou aquilo várias vezes, e aí você pega e fala assim, olha só, não aguento mais ouvir você falando, ouvir você reclamando, coisa e tal, não vou mais te ajudar, não. Isso é péssimo para a mulher. É desesperador, né? Porque assim, a única referência que ela tinha, o único canal de suporte que ela tinha, ou seja, naquele momento, ela fica completamente abandonada, ou seja, mais vulnerável, com mais medo e mais dificuldade, né? De fazer um movimento na direção, né? Eu costumo dizer que, assim, a parte emocional, né? A mulher, ela tem uma dependência, na maioria das situações, né? Uma dependência financeira e uma dependência emocional. Então, ela já inicia uma relação já com esses pontos de vulnerabilidade. Então, ela leva, às vezes, um tempo até para poder entender que ela está vivendo uma situação de violência. Ela primeiro começa naquela reclamação, né? Às vezes ela tem vergonha até de falar de determinadas coisas que acontecem na intimidade para as amigas, né? Que seria a rede de apoio mais próxima ali daquela mulher. Mas eu costumo dizer da importância de você buscar profissionais especializados em violência doméstica. Eu atendi algumas mulheres, enfim, ao longo desse tempo, né? E algumas, elas eram reforçadas dentro da violência. Ou seja, não, o casamento é assim mesmo. Você precisa ser uma mulher submissa, né? Você realmente, seu marido não quer que você trabalhe, você realmente não pode trabalhar. Então, assim, são profissionais em saúde mental que não têm conhecimento técnico na violência. Porque a violência, ela tem uma dinâmica muito própria. Né? Então, quando ela tem essa mulher, que ela tem um acesso, essa amiga, e essa amiga fala que não quer mais ouvir essa história, ela joga essa mulher para dentro da violência. E que talvez a orientação seja, talvez você precise buscar uma ajuda especializada, um grupo de mulheres. A gente tem as próprias, eu sempre costumo dizer, as universidades que têm o curso de psicologia, eles sempre têm atendimento social para as mulheres. Então, é muito importante, né? Que, ainda que se tenha vergonha, a gente precisa entender que se está tendo dor, tem algo que precisa ser cuidado. Né? E, inicialmente, os profissionais, eles entraram porque você tem que separar. Só que, às vezes, aquela mulher, ela não está pronta para separar. Ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura financeira, e muitas vezes ela precisa se preparar para conseguir fazer um divórcio. Porque, como você muito bem colocou, às vezes qualquer movimento dessa mulher, ela tem medo, né, que o agressor fique muito mais violento, e que a gente sabe que acontece. Principalmente no momento desse rompimento, é um dos momentos que a mulher está muito mais vulnerável, né, e principalmente se ela tem uma dependência financeira. Então, a gente sabe que hoje o próprio juizado da violência doméstica, a gente tem algumas possibilidades em termos, né, de assistência que esse agressor precisa prestar, mas a gente sabe que nem sempre acontece no tempo da necessidade daquela mulher. Às vezes isso demora um tempo até que ela consiga, né, uma pensão, que ela consiga o próprio afastamento. Eu acho que hoje melhorou muito, você consegue essas medidas protetivas muito mais rápidas. Né? Às vezes você consegue de um dia para o outro, né? Ou seja, o cuidado, né, o quanto vem evoluindo e, de fato, protegendo as mulheres. Mas o fator emocional e o fator de um profissional qualificado que entenda a dinâmica de violência, entenda que não necessariamente é só um rompimento de uma hora, às vezes ela não está pronta. E aí o que acontece? Ela rompe sem estar pronta e ela volta para a violência. Volta para o ciclo. E aí esse agressor, ele fica muito mais forte, muito mais potente e muito mais opressor e intimidador. Para ela, né? Exatamente. Você tocou num ponto... Desculpa, gente. Que é o cuidado, né? Então, assim, né? Parece que a gente tem uma facilidade muito grande, né? Nós, mulheres, né? Em negarmos cuidado a nós mesmas. Perfeito. Então, assim, sistematicamente, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a comida das crianças, eu preciso buscá-los no colégio, eu preciso ver a tarefa. E aí, até o cuidado consigo mesmo. Os exames de rotina... Né? Um cuidado com a sua saúde
enfim, o exercício físico, que é fundamental para a sanidade, né? Para inúmeras outras questões. O cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde espiritual, né? Então, a gente vai deixando muitas das vezes por conta dessa função de cuidado que nos afeta, né? Nós fomos criadas para exercermos essa função de cuidado e doméstica, principalmente. Então, na verdade, é uma convocação que eu faço para você, mulher, para você sistematicamente encontrar um tempo de cuidado para você mesma. Porque isso é fundamental para te fortalecer e para te afastar dessa violência. E aí, quando você falava, eu me lembrei de um episódio. Uma vez estávamos na sala de audiência, eu, juíza, a promotora, e uma defensora do acusado e defensora da vítima, né? Todas mulheres. E aí, pela sistemática lá do Código de Processo Penal, o interrogatório é o último ato, já tinha ouvido a vítima, coisa e tal, nanana. E aí chega o sujeito. E eu fui, me apresentei, né? O direito à informação que as partes têm. Olha, eu sou juíza, que vou julgar esse processo, coisa e tal. O senhor prefere falar ou ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Ok. Então, qual é a sua versão sobre os fatos? Aí ele olhou assim, me olhou bem fixo pra mim e falou assim: eu preciso falar alguma coisa? Olha pra mim. Aí eu parei assim, né? Uma reação, eu falei, tipo, pois não. Pois não. Aí ele falou assim: eu sou um homem cuidado, atraente. As mulheres realmente, elas se sentem atraídas por mim. E a senhora olha pra ela não se cuida. Olha, é uma sensação que invade ali, né, de desconforto, né, disso tudo. Por quê? Porque ele se via, né, superior a ela. Perfeito. Pelo fato do cuidado que ele tinha consigo mesmo e que ela nunca se priorizou, né? Então a gente vê como essa questão é importante, da mulher se cuidar, da mulher tê-la como prioridade da própria vida, né? Sim, isso é assim, muito, muito, muito importante, porque isso não fala sobre uma relação só, mas fala sobre quem ela é, qual é o cuidado que ela está dando a ela, né? Sim. Como é que ela se vê, até como fatores de proteção, efetivamente. Né? Então, ontem a gente estava, né, conversando um pouquinho, falando assim, de como nós não somos ensinadas a construir patrimônio. Nós somos ensinadas, algumas, né, que têm o privilégio de ter vindo de uma família, né, que ensina a gente que a gente precisa trabalhar, a importância do trabalho para a mulher, né, não só para edificar, mas como a prosperar. Então, muitas vezes, o cuidado, ele impede, né, o cuidado com a família, ele impede essa mulher de prosperar. Então, a gente tem hoje até algumas... Essa é outra questão, né? A gente vê hoje, né, até alguns juízes levando em consideração isso, né, essa perspectiva de gênero nos processos de família, né, na questão desse acúmulo de patrimônio. Mas o que eu vejo de forma muito prática é que 98%, né, dos processos em que eu atuei em litígio existia violência patrimonial que ninguém fala. É uma violência que acontece há anos, milênios e milênios e milênios. E isso ainda não é considerado um crime efetivamente, né? Embora a gente tenha ali, acaba não se tendo muitos, como é que eu posso dizer, dentro da própria, né, do conceito da violência doméstica patrimonial, a tipificação de um crime efetivamente, embora se tenham todos os indícios ali, né, de que o dinheiro ele foi ocultado. Essa mulher, muitas vezes, principalmente no momento em que ela decide separar, ela passa por privações, né, até em termos de alimento. Os filhos passam por esse tipo de privação e ainda não tem uma responsabilidade quando a gente fala nessa... Você tem lá, vou voltar até um pouquinho, né? Quando a gente fala, né, no regime de bens, né? Então você tem lá uma comunhão parcial, mas isso na prática... Isso não acontece. Então, a Lei Maria da Penha, né, ela tem mecanismos, né, de proteção à mulher de uma forma integral, né? E dentre esses mecanismos de proteção, a gente tem ali até de afastamento, né, do homem de algum cargo, do casal. enfim, de bens em comum, coisa e tal. Não necessariamente bens em comum, mas assim, quando eles têm alguma sociedade, né? Uhum. Então tem essa possibilidade, né?
E é curioso quando você falou isso, né? Porque, assim, até o meu projeto de doutorado, que está engavetado... Ainda não, não vai sair. eu já comecei e parei por 2 vezes. Porque, na verdade, falar né, dessas questões femininas acaba que a gente fala muito em causa própria, né? Sim, com certeza. Muitas das vezes a gente fala em causa própria. Então, assim, o meu projeto era esse. Essa violência patrimonial vinda ali dentro, especialmente quando a mulher e o homem têm uma sociedade, né? Então, assim, no início dessa pesquisa que eu fiz, né? Então, assim, mulheres que tinham uma sociedade com o marido, uma sociedade familiar, e acabava que, embora ela figurasse no papel, não é? Como a sócia majoritária, enfim, como administradora, coisa e tal, quem tomava as decisões e quem tinha as rédeas do negócio era ele. Uhum. Né? E aí, no final das contas, se aquilo dava, como diz na gíria, dava ruim, ela que segurava o pepino e ele estava... Né? Liberado, isento de qualquer livre, responsabilidade. isento de qualquer responsabilidade. Então, assim, eu tenho histórias reais, né? As quais eu já tive a oportunidade de enfim, escrever essas histórias de algumas mulheres que suportaram, passaram por esse fato, né? Então, uma delas especificamente, ela tinha uma empresa muito sólida, né, no ramo da beleza, e ela se viu, num dado momento, né, com inúmeras questões ali, com várias dívidas, né, porque era o nome dela que constava, e ele administrava tudo, e ela, embora constasse no papel, ela não tinha esse poder, né. E durante esse tempo todo, eu tô contando de um caso, obviamente, não é um caso judicial, é um caso que eu soube, enfim, fora, né, de um processo, né, ela acabou tendo inúmeros problemas e ela sofria violência física ao longo desse processo, né? Então, ela sopesava tudo isso porque ela falava assim, nossa, mas é ele quem faz tudo pela nossa empresa, não sei o quê, é ele que consegue gerir. Quando ela abriu os olhos, né, enfim, eram dívidas e mais dívidas, e até que ela conseguiu, num grito de liberdade, conseguiu se separar, mas as dívidas continuaram no nome dela. Então, assim, a gente tem que ter uma especial atenção em relação a esses casos, né? Há uma violência de gênero aí imbuída muito grande, né? Então, assim, é importante que nós, mulheres, né, saibamos também administrar os nossos recursos, que a gente tenha possibilidade, né? Enfim, ferramentas para que a gente não deixe tudo na mão do homem. Eu penso assim, até a própria educação financeira, a importância da educação financeira para mulheres, né? Esse imediatismo que a gente tem, às vezes, por compras. Isso, muito bom. Né? Quando a gente, olha, eu não tô bem hoje, tô na TPM, vou comprar alguma coisa. Vou comprar alguma coisa para me ficar feliz. Um brinquinho, uma blusinha, uma blusinha, besteirinha, né? E acaba que isso, às vezes, te afasta de um objetivo maior. Né? Financeiro, efetivamente. Mas às vezes, assim, é uma questão que você, enfim, não tá bem, ou alguma coisa hormonal, coisa e tal, e acaba descambando em compras. Uhum. Né? Então, assim, é muito comum, né? Mas, assim, só para fechar, eu entendo que, assim, que nós, mulheres, precisamos ter essa real percepção do nosso patrimônio, da nossa vida financeira, e não delegar isso a outro pelo fato do outro ser homem. Uhum. Porque a gente culturalmente tem essa questão, né? Que os homens são bons, né, em matemática e as mulheres são boas nas questões emocionais. E, na verdade, o cérebro, nós temos 50-50, né? Então, a gente precisa trabalhar as 2 áreas do cérebro. Tanto a nossa parte emocional, quanto a nossa parte racional. E quando a gente vai para a linha de frente, são as 2 áreas onde a mulher acaba ficando muito vulnerável, né? Que é essa autonomia financeira e essa autonomia emocional. E pela falta dessa autonomia emocional, ela vai se perdendo e vai abrindo mão da construção desse patrimônio, né? Que nós somos muitas vezes ensinadas a trabalhar, mas não somos ensinadas a acumular recursos, a poupar dinheiro, a ter metas financeiras ao longo do tempo, né? E muitas vezes na dinâmica da casa, o marido ele fica com as contas, né? As questões de gerenciar os recursos, e a mulher vai no dia a dia, né? As miudezas.
É o como supermercado. dizia minha avó. É o hortifruti. É o evento da escola da criança que tem que mandar não sei quanto. Aí do outro filho que tem que mandar não sei quanto. E assim, como ela não tem uma economia doméstica efetivamente, porque as pessoas não falam sobre dinheiro, as pessoas não falam sobre sexualidade, as pessoas não falam sobre futuro, as pessoas não falam sobre religião. E para você casar com alguém, para você pensar em construir uma vida com alguém, a gente precisa falar sobre essas temáticas. Mas a gente precisa falar sobre essas temáticas antes do casamento. Até para poder saber se a gente é compatível dentro desse projeto de vida. Porque um casamento é um projeto de vida. Uma sociedade, né? Na verdade. É uma sociedade conjugal, né? Sociedade. Parceiro de vida, isso aí. Mas, enfim, como no início você falou, né? Informação é poder, né? Então, quanto mais a mulher ela tiver acesso à informação, ela tiver assim, não só acesso, mas consciência também, né? Sim. Porque às vezes ela pode ter acesso, mas ela negar essa informação. Isso é besteira, né? Deixa pra lá, isso não vai acontecer comigo, né? Mas ela, assim, assumir uma consciência de que ela precisa tomar as rédeas da vida, de que ela precisa ter noção, né? Conhecimento bastante para gerir os seus recursos, que ela não tem que depender emocionalmente de ninguém, porque essa dependência é péssima para qualquer ser humano, né? Verdade. É péssima. Então, assim, que, na verdade, o único elo, né, seja, enfim, um amor, né, propriamente entre duas pessoas, e um amor bom, né? Um amor que não implique em sofrimento, um amor que não implique em perdas, um amor que não implique em isolamento, um amor que não implique em violência, mas um amor que venha para somar, realmente, né? Então, assim, isso eu me refiro no âmbito ali, né, de uma relação de afeto. Sim, sim. Porque as pessoas se relacionam por vários motivos, né? Inclusive por afeto, né? Se relacionam por dinheiro, se relacionamento por posição, enfim. Então, a busca de uma relação saudável é que você tenha essa autonomia, né? Que o outro também tenha essa autonomia e vocês possam crescer juntos, como você muito bem colocou, né? Então, quando você me fala, né, essa questão da violência doméstica, né, esse caso que você traz, né, é muito importante porque as pessoas não entendem as diversas formas da violência doméstica patrimonial, né? Então, eu tive uma situação de uma amiga que ela era quem ganhava mais. Eu gosto muito de contar esse caso, até para que a gente possa tomar consciência disso, né? Então, era ela quem ganhava mais. O marido, ele trabalhava numa instituição financeira, fazia gestão do patrimônio dela, só que ela não tinha acesso nem aos extratos. Então, ou seja, ele impedia a ela o acesso ao patrimônio que era dela. E aí, num dado momento, ela falava, não, então eu vou trabalhar menos para poder ganhar menos, para ele poder ter menos acesso. Meu Deus, O caminho completamente errado. O caminho completamente inverso, né? Então, assim, isso é uma forma de violência patrimonial. Sim, claro. Né? Claro, né? Então, e assim, porque a gente imagina que às vezes uma mulher que tem um bom salário, que tem uma boa autonomia financeira, também não passa por esse tipo de violência. E não é isso, como você muito bem colocou. Ou seja, a informação, a educação, o conhecimento, né? É o que vai te possibilitar a prevenção, de fato, né? E o fato de a mulher ocupar um cargo de poder, ela pode ser CEO, ela pode ser, enfim, integrante de um poder, né? Isso não impede que ela sofra violência. Sim, isso é muito bom colocar. Perfeito. Ela não impede, né? Essa violência, ela vem da própria condição feminina, né? Sim. Nós, mulheres, somos vulneráveis, né? Unicamente pelo fato de sermos mulheres. E o próprio STJ, em julgados, ele entende dessa forma, né? Que essa vulnerabilidade, ela é presumida. Não precisa ser uma vulnerabilidade provada. Né? Ela advém pelo fato de sermos mulheres. Então, assim, muito por esses papéis sociais que nós fomos criadas, né? Assim, tudo isso internalizado dentro de nós, né? De função de cuidado, de função doméstica, né? Então, às vezes, a mulher, querendo achar um equilíbrio, ela pega e deixa a parte financeira para o homem, para ela se sentir ali mais adequada a esse padrão social que ela foi criada. Até para dividir. Que ela não, que nós fomos criadas. É porque ela imagina que ela vai estar dividindo isso. Vai estar dividindo isso, o né? que não acontece. Então, assim,
justamente quando ocorre um descumprimento, né, desses padrões sociais de que se espera da mulher, né? Recato, enfim, a violência, ela tem uma possibilidade ainda muito maior de acontecer. Né? Porque, muitas das vezes, as mulheres correspondem a todas aquelas expectativas, mas mesmo assim elas sofrem violência pelo fato de serem mulheres, né? Mas quando há um descumprimento desses papéis sociais, traduzindo, né? Quando eu vou ver lá o RO, né? o registro dos fatos, porque uma mulher está pedindo medida protetiva, ela fala, olha, no dia tal, tantas horas, eu cheguei em casa do trabalho e fui fazer uma comida. E a comida não ficou boa, ele não gostou, aí ele me bateu. No dia tal, às tantas horas, eu fui a uma comemoração do meu trabalho. E aí eu cheguei tarde, ele não gostou e ele me bateu. E aí o meu filho estava com febre. E eu já sabia, né, que o pediatra fala, né, que tem que esperar, né, 24 horas, 48 horas, pra gente investigar o motivo da febre. E aí ele falou que eu não era boa mãe e ele me bateu. Então, assim, esse, entre aspas, né, esse descumprimento desses papéis sociais, né, é um fator, né, exponencial para a violência. Sim, isso acontece demais, né? E a gente imagina, né, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a violência doméstica, ela não tem classe social. Não tem. Ela tem características diferentes nas classes sociais, né? Então, a gente vai vendo que à medida em que a classe social, né, econômico-social, ela vai subindo, a violência, ela acaba sendo mais velada, né? Você tem não é tanto a violência física, ela é uma violência mais psicológica, né? Muita violência patrimonial, uma coisa assim absurda. Eu vou falar para você hoje que todos os casos, né, que eu tenho hoje no consultório, todas as mulheres passam por violência patrimonial, em maior ou menor, vamos dizer assim, escala, mas todas, 100% dessas mulheres passam por violência patrimonial. Então, o quanto elas ficam vulneráveis. Então, a gente precisa estar atento, né, a esses papéis sociais, mas como nós vamos vivenciar e experienciar esses papéis sociais. Porque também tem um outro lado que muitas mulheres, né, porque entende que o papel social da mãe é o cuidado, não permite que esse pai participe. E aí fica difícil até para você poder equilibrar isso, Sim. né? Como você muito bem colocou, o marido, né, o homem, ele vai cuidar das finanças e a mulher fica com 100% dessa responsabilidade. E muitas entendem que se elas dividem com ele, né, o cuidado dos filhos, é como se ela fosse menos mãe, né? Não sei se você já leu um livro da Ruth Manus, que ela fala, mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Sim. Esse livro é muito bacana, né? Então, ela fala assim, né, que a gente tem até uma dificuldade de delegar. Isso, perfeito. A gente tem uma dificuldade imensa de delegar. Eu lembro, uma vez eu estava num congresso, né? E aí, meu marido estava, enfim, na gerência, né? Da casa, dos filhos, dos filhos, levando as crianças para aqui e para ali, né? E aí, eu tava assim, mas olha só, você já chegou? E não sei o quê. E o meu amigo tava do lado, e ele falou assim, Juliana, ele que está no controle. Deixa ele. Relaxa. Mas assim, a gente tem tanto isso em mãos, não é? A gente é tão arraigado dentro de nós que a gente tem uma dificuldade. Olha, eu que estudo isso, que eu tô inserida. Né? Que é consciente, que consciente, ativa, participa, entendeu? né? Então, assim, imagina uma mulher que não tem essa consciência, não é? Mas, assim, é fundamental que a gente também saiba, né? Enfim, delegar, né? Não delegar, porque delegar pressupõe que essa função é só nossa. Minha, exatamente. Eu né? tenho que compartilhar o cuidado, né? Que esse cuidado seja compartilhado, até para a criança crescer saudável, né? Se desenvolver de forma saudável. E, assim, um outro ponto também muito, muito curioso, né? Porque, às vezes, parece que há um ponto de contato em relação ao equilíbrio, né? Então, assim, nós, né, pais e mães, né, somos juridicamente responsáveis pela nossa prole. Juridicamente, emocionalmente, né, pela nossa prole, né? Então, assim, não é porque você chegou ao ápice da sua carreira, né, que os seus filhos vão se criar por si só também. Sim. Né? E esse é um desafio muito grande para nós mulheres aqui no ano de 2024. Eu sempre falo isso, né? Porque, embora a gente tenha alcançado certos lugares, né, essas funções ainda recaem tradicionalmente nos nossos ombros.
Então, assim, a gente equilibrar isso tudo, né? E saber que, claro, eles são... enfim, dependem de nós, né? De nós, que eu falo, não só das mulheres, nós, né? E dos pais também. Né? Porque dos tem pais. função, a função é parental, Sim, né? parental, Pai e mãe, né? Então, assim, esse equilíbrio também é muito desafiador. Sim, é muito desafiador. Muito desafiador. É aquela coisa, né? Aí, não, a gente compartilha o cuidado e tal, mas assim, a criança ficou doente, quem vai buscar a criança para levar no médico? Né? Então, a gente vê o quanto isso, né? A mulher, ela entende que essa responsabilidade é dela. E quando ela se nega a esse lugar, não, quem vai é você, muitas vezes o homem fala assim, não, eu não vou, e aí a mulher acaba fazendo também, porque não tem aquele parceiro. Aquele parceiro. Não, e aí, assim, se ele não faz, né? Porque está trabalhando, e ela também não faz porque está trabalhando, eu só queria entender assim: o dinheiro dele vale mais que o dela? É isso. Tem uma moeda aí, tem um câmbio diferente aí, né? Que eu não sei, né? Porque, assim, dinheiro, né? É a mesma coisa. Exatamente. Então, por que isso tem que ser da mulher, né? Mas é um desafio, como eu mesma disse. Eu me lembro uma vez que eu estava num evento desses, né? E era final de ano e eu estava ali... Eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos. E meu filho tinha que entrar na aula particular. A gente morava, enfim, numa casa. E volta e meia tinha queda de luz. E eu ali tensa, falando... Olha só, pede a internet do vizinho. Internet, porque acho que a internet tinha caído lá em casa, enfim... E eu falando com ele, ela vai lá, ó, pede a internet, o Wi-Fi do vizinho pra você entrar na aula particular, porque... se vira aí, né? Se vira, não sei o quê. E aí uma pessoa tava do meu lado e falou assim, ué, mas por que você tá se preocupando com isso? A gente, enfim, tem que deixar, né? Ela falou assim, olha, eu participo mesmo, né? Eu faço outras coisas fora do meu trabalho, eu preencho minha vida, porque senão eu vou ficar aqui me preocupando com nota de filho. E sim... Eu parei e pensei, mas as notas dos meus filhos são importantes para mim. Sim. O desenvolvimento dos meus filhos são importantes para mim. Então, não é porque eu tenho uma coisa, se eu tô em ascensão em uma área, né? Que a outra vai ter que deixar, enfim, em segundo plano, para lá ou em segundo plano, o que seja. Então, assim, esse equilíbrio é um desafio, né? Diário para nós, né? Sim, a gente encontrar, a gente ter a nossa aspiração profissional e até pessoal também, né? Sim. E também o cuidado com os nossos filhos, né? E esse cuidado, repito, tem que ser partilhado. Partilhado. E assim, é importante a gente entender, né, que em cada fase do desenvolvimento da criança, ela vai tendo uma necessidade diferente. Então, à medida em que um filho, né, a importância da gente trabalhar a autonomia já na primeira infância, para que eles se sintam seguros e autônomos para fazer isso. Então, é aquela coisa, a gente ensina dentro de casa. Claro que a gente tem uma construção social, né, dessas questões de gênero, mas a importância é que a gente ensine os nossos filhos sobre a autonomia. Essa autonomia, ela é muito importante, né? E que a gente vá saindo efetivamente, né? Os meus filhos hoje, eu tenho 2 também, mas eles são mais velhos, né? E isso é uma coisa que eu sempre bati muito. Não meu pai falava assim pra mim, você precisa ser capaz de cuidar da sua própria sujeira. Ou seja, o seu quarto tem que estar arrumado, né? O prato que você comeu, ele precisa estar limpo, porque isso é sua responsabilidade. Sim, claro. Isso é sua responsabilidade, isso é sua autonomia. Então, de coisas simples a coisas mais complexas, né? O quanto é importante a gente orientar e sair desse circuito, né? Deixar que eles ganhem essa autonomia. Por quê? Porque a gente está formando a próxima geração, né? Então, nós mulheres que temos filhos homens também temos precisamos ter esse cuidado de dar essa autonomia emocional e não ensinar só a eles a importância de uma carreira, enfim, mas a importância da convivência, né? E aí eu tenho um casal, ele tem 20, ela tem 17, e aí ele às vezes briga com a irmã. Eu falei, não, olha só, você precisa aprender com a sua irmã, porque essa mulher que você vai encontrar hoje, se você quiser se casar, mas que você vá se relacionar, é com essa mulher. Então, assim, você precisa mudar os seus padrões machistas, porque para que você consiga se relacionar, porque nós mulheres estamos mudando muito e é muito importante para que exista efetivamente esse equilíbrio e essa qualidade de vida, né? Porque muitos homens, eu vejo, né, o discurso mas eu sou somente um pagador de contas. Mas qual foi o lugar que você se colocou nessa relação? De somente um pagador de contas? Então, você vai ser colocado como um pagador de contas.
Você não pega uma criança, se você não leva uma criança para uma escola, se você não vai numa reunião de pais, se você não leva num dentista, você virou o pagador de contas e você está reclamando, é o que você está se colocando disponível a contribuir dentro da família, porque cada um tem um papel. Né? Porque, assim, nós mulheres estamos sempre com funções. É difícil a gente parar e descansar. Né? Não, vou parar aqui, agora eu vou ver uma TV e não vou fazer nada, não. Ainda que a gente esteja parada, a cabeça tá assim. Porque eu tenho que ir ao mercado, porque eu tenho que botar não sei o que para fazer. 88 abas abertas. Exatamente. Então, quando você fala, né, do cansaço, a gente tem um desgaste mental muito maior do que os homens. A carga mental acaba ficando, né, em cima de nós. E eu me lembro, assim, quando os meninos eram muito pequenos, eu tive 3 filhos. Junho de 2009, outro em junho de 2010 e o outro em agosto de 2011. Nossa! E aí, quando chegou, assim... enfim, eu trabalhava no interior, trabalhava longe, né? E aí, quando eu saía de casa, entrava no carro para ir trabalhar, eu não ligava o rádio. Eu queria ir sozinha com os meus pensamentos, tentando limpar a cabeça, porque era galinha pintadinha de um lado, né? Aquele ambiente. Barney, o não sei o quê, né? Um briga, outro chora, não sei o quê. Então, assim, realmente eu acho que a gente precisa desse lugar de paz pra gente ter um equilíbrio, né? E, enfim, seguir em frente. E pensar também, muitas das vezes, se dá o direito em desacelerar. Sim. O que eu vou fazer hoje? Não, hoje eu não vou fazer nada. Eu brinco, todo mundo que me conhece sabe que eu uso essa expressão. Eu falo, domingo é dia de ficar no soro. Exatamente. Vou ficar no soro, porque eu preciso descansar, preciso, entendeu? Começar minha semana renovada, senão a gente não para, fica no automático. E assim, o cansaço, não é só o fato do cansaço físico. Quando ele vem, quando o cansaço vem, né? A gente faz coisas que a gente não faria normalmente. Sim. Até então, os próprios limites, sim, né? Sim, você tá cansada, você come qualquer coisa. Exatamente. Né? Você tá cansado, você responde sem paciência. Então, assim, é importante saber descansar, né? Sim. Que nós saibamos descansar e, enfim, né? Pra termos uma sanidade, um equilíbrio mental. E assim, quando você fala, né, em saúde mental, a gente, pós-pandemia, a gente teve aí um agravamento, né, significativo quando a gente fala nas questões de saúde mental. E aí, existem alguns números, né, da violência, principalmente da violência sexual contra a mulher, né? Então, teve um aumento também significativo, né? Então, a importância do cuidado em saúde mental, né, como prevenção e não só como cuidado final, né, mas como prevenção até quando a gente fala em relação à violência. Então, o quanto uma mulher que tem saúde mental, ela vai ter melhores escolhas nessas relações, né? Dentro dessa relação, ela vai ter uma relação de mais qualidade e a probabilidade é que ela tenha um menor número de violência. Então, quando a gente fala, né, ensina o homem assim, homem não chora, você está falando que a parte emocional dele não pode ser... aflorada. Né? Expressa de nenhuma forma, né? Então, o que a gente vai fazendo com isso? A gente vai adoecendo o masculino. Então, é muito difícil hoje você encontrar homens, né, que tenham essa consciência emocional. Então, quando a gente fala de não ter a consciência emocional, você está falando de um adoecimento mental. E a gente naturaliza a violência de uma forma geral. Então, somos uma sociedade muito violenta, principalmente com as crianças, né? Quando eu digo para o menino que ele não pode chorar, que ele tem que resolver as coisas no tapa, que ele não tem que cuidar dos seus pares, né? Daquela amiga que está ali naquela, às vezes, numa condição, enfim. Então, a importância da saúde mental quando a gente fala nas violências, né? Então, ensinar sobre emoção, ensinar como ter cuidado, porque o que você está falando? Você está falando assim, ó, respeite o seu tempo. Você precisa descansar, você precisa de cuidado. E isso vai refletir, né, em como eu vou falar com meu filho, em como eu vou falar com o meu parceiro, em como eu vou falar com a minha amiga, em como eu vou falar com a minha funcionária, como eu vou falar com o meu par no trabalho. Então, a saúde mental, ela precisa ser cuidada desde muito cedo. Sim. E hoje, a gente vê
um adoecimento mental, uma irritabilidade, uma falta de paciência no trânsito. Generalizada. E às vezes até entre nós, mulheres. Sim, sim. Até entre nós, mulheres, não é? Com julgamento, entendeu? Com uma certa fala, assim, de defesa sempre, né? Sempre muito na defensiva, não é? Então, assim, eu acho que isso tudo faz parte desse cenário que a gente está vivendo, né? Cenário de que todo mundo tem que ter tudo, todo mundo tem que ter sucesso, né? Que os relacionamentos, enfim, tem que ser perfeitos. Dessa comparação que a gente tem em razão das redes sociais, né? Mas, assim, no que toca especificamente aqui ao âmbito da violência doméstica, né? A professora Alice Bianchini, que é uma referência nos estudos aí da violência doméstica, ela fala o seguinte, olha, a concepção que a mulher tem acerca dela própria é fundamental para afastar ou para incrementar o risco de violência. Uhum. Então, o que é, na verdade, traduzindo essa concepção acerca dela própria, não é? É uma autoestima bacana, não é? É um equilíbrio mental, físico, emocional. Então, tudo isso, né, todos esses pilares, a gente precisa, né, que eles estejam em equilíbrio para que a gente não fique ainda mais vulnerável à violência. Uhum. Né? Não que, mesmo com eles em equilíbrio, a gente não tenha uma possibilidade de sofrer, mas ela é muito menor quando a gente está em equilíbrio. Quando o nosso emocional tem equilíbrio, quando o nosso físico tem equilíbrio, quando a nossa independência financeira também... Sim, até porque ela reflete efetivamente na minha estima, né? E na minha possibilidade de escolha. Sim, perfeito. Né? A gente tem programas, né, que visam conferir às mulheres, né, que estão em situação de violência uma saída financeira, né? Então, assim, olha, a gente vai lá, elenca, a equipe técnica faz algumas perguntas, né? Enfim, e elas são encaminhadas, né, para alguns programas. Muitas delas não comparecem. Sim. Não levam adiante. Por quê? Porque elas nem têm, assim, a concepção, né, de como será viver sem ser dependente de alguém financeiramente. Uhum. Então, é muito importante que a mulher tenha consciência disso tudo, né? Que a mulher tenha a capacidade de escolher. A gente tem um projeto muito bacana. Eu comecei fazendo sozinha no Instagram, o Doe um Look, né? Que aí eu pegava, reunia doações das colegas, e aí montava os looks, botava uma cartinha e ia entregando para as mulheres assistidas de alguns projetos, né? Da patrulha, né? Dos CEANs, coisa e tal. E depois esse projeto ganhou força, a Associação de Magistrados, né? A Maerj passou a dar um apoio a esse projeto, a gente já fez várias edições. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma arara para a mulher escolher a roupa. Uhum. Porque, às vezes, a capacidade de escolha dela é subtraída ao longo desse processo de violência. Uhum. Muito. Né? Eu esqueci até agora o nome de um seriado da Netflix, que a mulher, quando ela ia para um abrigo, ela chegava, assim, numa hora de escolher uma roupa, ela nem sabia o que escolher. Porque a vontade dela já tinha sido subtraída há muito tempo, né? Uhum. Ela sempre delegava a vontade pro outro. Sim, né? A submissão da própria existência, né? Então, ao outro. Sim, então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência da necessidade desse cuidado, desse equilíbrio em várias áreas para que a gente afaste ainda mais essa possibilidade de sofrer violência. E, assim, o que é importante também que a gente traga, né, que toda a violência psicológica, ela é existente em todas as outras formas de violência. Né? Então, quando eu estou apanhando, eu estou sendo violentada emocionalmente, psicologicamente. Quando alguém está me difamando, me caluniando, né? Principalmente quando eu não cedo às pressões daquele agressor, isso também é uma forma de violência. Isso vai ter um impacto na saúde mental dessa mulher, isso vai ter um impacto na autoestima dessa mulher, na autoconfiança, na capacidade que ela tem, muitas vezes, até de fazer qualquer movimento em qualquer direção do próprio desejo dela, né? Então, a violência patrimonial nem se fala. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Eu acabo atendendo muitas pessoas que vêm com esse combo, né? A violência psicológica e a violência patrimonial. É um combo muito grande. Então, essa violência, ela acaba sendo mais sutil e leva mais tempo para uma saída ou um movimento, né?
Porque, como você muito bem colocou no início, tem a questão da vergonha. Mas, nossa, você vai fazer alguma coisa? Você tem tanta coisa, você tem tudo. Seu marido é ótimo, ele te dá tudo. Você está arrumando problemas. Tá arrumando sarna pra se coçar. Você já viu como é que a vida tá aqui fora? Tá tudo muito difícil. Você passou aí 10, 15 anos sem ter uma renda. Como é que você vai voltar a trabalhar? Né? E aí você viaja 5 vezes por ano para fora do país, e como é que você vai fazer isso? Então, ela muitas vezes ela se submete a humilhações em função da manutenção desse padrão de vida, às vezes até uma manutenção de um padrão de vida para o cuidado dos próprios filhos, para que os filhos tenham acesso a boas escolas, para que os filhos tenham acesso, né, às vezes, a esses intercâmbios, enfim. E nesse período, ela vai adoecendo. Então, ela passa 10, 15, 20 anos, ela não tem mais nenhuma ação, nenhum movimento. Por quê? Porque aquela coisa, eu boto a batata na água fervendo, ela vai amolecendo, ela vai perdendo força. Ela vai se destruindo. Então, a violência psicológica, ela é muito danosa no sentido da imobilidade de ação de uma mulher. Eu diria até que ela acaba ficando num verdadeiro cativeiro. Isso. Né? E às vezes, assim, no cativeiro, e ela acha que tá tudo bem porque é um cativeiro de luxo. Isso. E eu me lembro, assim, no início da faculdade, né, o mito da caverna, né? Então, quando a pessoa ficava muito tempo na caverna, quando saíam, aí a luz do sol ofuscava. Nem sabia como agir, né, diante da luz. Então, é importante, né, que haja uma reflexão, um olhar, né, para dentro de si e das circunstâncias que a rodeiam, para que esse cativeiro não se torne cada vez mais fechado, cada restrito vez mesmo, restrito, né? E essa possibilidade, né, de sair disso tudo, né, seja cada vez mais distante, né? Então, assim, é importante a mulher olhar para isso tudo e, assim, vai doer. Sim, vai dar trabalho. Vai doer, vai dar trabalho, mas nada como a liberdade, né? Nós Sim. fomos criadas para sermos livres, né? Não dependentes de alguém. Então, assim, quando você falou que no combo, né, que é violência psicológica com a violência patrimonial, para mim, o combo tem uma mesma raiz, que é dependência emocional. Uhum, perfeito. Né? Embora eu não tenha feito psicologia, mas eu vejo muito essa dependência emocional, essa dependência da validação do outro, essa dependência da concordância do outro o tempo todo. A gente não está aqui falando que num relacionamento não vai haver consenso. Sim, no relacionamento... E até concessão, né? Sim, consenso e concessões. Mas é preciso que esse consenso, a mulher tenha capacidade de consentir. Sim, sim. Não é? E entender que existem limites que são inegociáveis. Inegociáveis. Então, assim, dentro do consenso, né, a pessoa tem que dar esse consentimento com capacidade para tanto. Porque se ela não está com capacidade, esse consentimento é inválido. E tanto é que, no âmbito da violência doméstica, né, a gente tem, né, que, por exemplo, eu vou dar o exemplo da lesão corporal, que ela acaba que, embora não houvesse uma previsão legal nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que é uma ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que ela não pode existir. Uhum. Por quê? Porque a lei visa proteger a mulher não só do homem agressor, mas também dela mesma. Uhum. Desse perdão inato, né, que vem na mulher, essa capacidade de perdoar. Olha, não foi bem assim, né? Então, é preciso que ela enxergue muito bem isso tudo, né? Para que ela entre num relacionamento, né, em condições de igualdade, né? E não... que as pessoas até confundem. O perdoar assim, eu não guardar aquilo de ruim que aquela situação me causou. E não aceitar mais violência. Não aceitar mais violência. As pessoas confundem muito o que significa perdão, né? Perdão não é sobre aceitar novas formas de violência. O perdão é você tirar o lixo emocional que ficou em você, causado por aquela situação. Então, a importância da gente ter esses limites. Quais são os nossos limites inegociáveis, né? Então, daqui para cá, definindo isso, daqui para cá, eu não posso mais
permitir que o outro passe. Então, eu vou fazer uma concessão até um determinado ponto. Daqui para cá, eu não posso mais. Se a concessão for ruim para você, ela não é concessão. Não é concessão. Ela é imposição, né? Ela é intimidação. E aí é onde entram, de fato, né, a violência psicológica, que foi um grande avanço, né? Sim, ela ter virado crime, efetivamente. Porque não era até 2021 não era crime. Não era crime, exatamente. Então, assim, mas embora a violência psicológica esteja constando ali na Lei Maria da Penha, né, no artigo 7º, inciso 2, então, são vários atos, né, que implicam em violência psicológica. E aí, quase esse inciso 2 do artigo 7º da Lei Maria da Penha foi quase que totalmente abarcado pelos crimes de violência psicológica e de stalking. Mas tem uma questão ali específica, né? Um ato específico que não foi considerado como crime. E que é muito importante, que é a diminuição da autoestima. Então, a gente vê, né, como ainda se há uma dificuldade, né? Uma barreira propriamente para que haja uma proteção integral e específica, né? Então, assim, essa diminuição da autoestima, ela não é considerada como um ato criminoso. Né? Mas ela é, assim, fundamental para a possibilidade dessa mulher sair do ciclo de violência. Então, como eu sempre falo, né? Gata, porque é muito bom a gente se sentir gata, né? A gente se sentir bem, né? Se priorize, cuide de você, cuide da sua autoestima, cuide da sua imagem, porque isso vai ser fundamental. Não só para o outro, não para o outro, mas para você mesma. Para que você se sinta bem. E tem até uma reflexão, assim, umas 2 semanas atrás eu estava num evento da OAB com uma amiga que é advogada e ela trabalha muito com essa questão da imagem, né? E aí ela estava trazendo dados pra gente da importância desse autocuidado, né? O quanto isso reflete em maiores salários. Sim. Então a gente está falando não só da autoestima, da autoconfiança, dessa capacidade que eu tenho de executar e ser remunerada por isso. Então, quando a gente fala, né, do cuidado, eu quero trazer, inclusive, até uma outra pauta para a gente aqui, não menos importante, eu diria que a mais importante a gente deixa para o final, que é sobre a espiritualidade, né? Então, o quanto, né, é importante, assim, o quanto a minha experiência na clínica me traz das mulheres que passam por essas experiências de violência e as que têm uma espiritualidade, um trabalho espiritual diário, o quanto elas conseguem se reestabelecer e fazer essa virada na própria existência. Sim. Eu estava até conversando com a minha terapeuta essa semana e ela falando, né, que a OMS considera, né, a saúde espiritual também, o pilar espiritual, né, como integrante da saúde, né? Sim. Então, assim, a espiritualidade é muito importante, né, para o fortalecimento dessa mulher, mas eu vou aqui tocar num ponto sensível, mas necessário, né, que às vezes, né, para essa mulher acessar uma espiritualidade, ela está inserida numa instituição religiosa que seja. E muitas das vezes, essa instituição não dá força a essa mulher em relação à saída do ciclo da violência. Então, às vezes, a mulher chega num aconselhamento, né? E aí fala, olha, tô apanhando, coisa e tal. E aí eu já ouvi mulheres me dizendo, olha, ora que melhora. Então, assim, claro, a gente tem a oração como uma ferramenta, né, espiritual, mas um ato que é considerado um ato... aqui no mundo físico, no mundo dos fatos, né? Ele é um crime. Sim. Então, ele tem que ser encarado como tal. Sim, perfeito. A justiça divina deixa para Deus. Sim. Agora, da terra, deixa aqui para os homens fazerem. E isso implica em denuncie. Ore e denuncie. Exatamente. Então, assim, que essas estruturas, né, não sirvam para fomentar, chancelar e até muitas das vezes intimidar sufocar essa mulher, né, de saída, né? Sufocar essa violência, menosprezando, achando que não há nada demais, que isso é assim mesmo, né? E ela continuar inserida. Porque o que a gente quer? Qual é o trabalho, né? Em relação aí à violência contra a mulher? É que a mulher seja livre da violência. Né? Porque a gente sabe que um feminicídio, ele não começa do dia pra noite. Ele começa com pequenas violências. E aí, é aquele ciclo em espiral, né? Ele vai se fechando, os atos
acontecem num período de curto cada vez menor, eles são ainda cada vez mais graves. Então, assim, quanto antes essa mulher sair desse ciclo, menor é a possibilidade aí do feminicídio, né? Então, assim, é importante a gente tocar nesse ponto, né? Que as instituições privadas e até religiosas, e até por força legal, tá? Diga-se, a lei do sinal vermelho que veio no pacote Basta em 2021, ela coloca ali as instituições privadas também como integrantes da rede de proteção à mulher. Então, é fundamental que se tenha uma estrutura, né, dentro aí dessas entidades de apoio às mulheres que estejam inseridas num ciclo de violência. Né? Perfeito. Também para o abuso sexual infantil, que é algo, né, que é de arrepiar. E como diz meu filho, uma vez eu estava dando uma aula, ele estava sentado na sala, ele falou assim: mãe, eu fico enjoado quando você dá essa aula. Porque é algo repugnante, né? E impacta, como isso impacta. Como isso impacta, né? Então, eu vou dividir com vocês aqui uma experiência, né? Que foi a minha experiência de vida. Eu fui casada durante 20 anos, eu sofri violência patrimonial, né? Então, muitas pessoas perguntam, nossa, mas você acabou se aprofundando nisso? É como você falou no início da nossa conversa, né? Isso tem um impacto sobre a gente, né? E muitas vezes é o que motiva a gente a fazer uma diferença. Então, eu sou católica e esse foi um dos questionamentos que eu tive. Mas o que é que Deus quer de mim nesse momento? E aí eu fui consultar, né, o meu líder religioso, que era um padre, e eu cheguei lá aos prantos e falei para ele assim, mas o que Deus quer de mim? Porque eu descobri uma fraude patrimonial violenta, inclusive com testamento, né, fazendo toda a transição, um planejamento sucessório, uma blindagem patrimonial. Aí ele falou assim, Deus não quer você em sofrimento. Não quer. E aí, a partir daquele momento que eu fiz todo o meu divórcio, eu fui no Tribunal Eclesiástico, né, da Igreja Católica, e eu consegui a nulidade do meu casamento. Isso foi muito significativo para mim, porque isso era muito importante para mim, né? Então, a minha relação com Deus, ela é muito forte. E por muitas e muitas vezes foi ela que me protegeu durante o divórcio, porque no início, né, que eu estava saindo disso, de fato, eu sofri todo tipo de pressão para que eu não rompesse esse ciclo de violência. E eu gosto muito de falar disso porque eu quero que outras mulheres entendam que são pessoas comuns como ela, que sofrem violências e que a gente pode mudar esse jogo, que a gente pode virar. E eu consegui, né, a nulidade matrimonial justamente pela violência. Então, a gente tem boas pessoas que fazem aquilo que é certo de ser feito e pessoas que vão usar a religião para como escudo, né? Para manipular, para violentar. Eu, inclusive, já atendi pessoas que foram vítimas, né, do João de Deus, e, enfim, várias outras pessoas, líderes religiosos, né, de grande significância, mas que elas conseguiram fazer. Então, Deus não quer você em sofrimento. Sim, e até é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você está no ciclo de violência, né, por teoricamente amor ao homem, né? Então você ama mais ao homem do que a Deus? Do que a Deus, e Deus nos quer livre. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, doutora Juliana, pena que está chegando ao final o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer mais uma vez, assim, pela sua disponibilidade, né, da gente vir aqui falar com essas mulheres todas que vão estar assistindo a gente, né, no canal do YouTube do Para Pra Pensar. Eu convido todo mundo a assistir. Lá tem outros episódios com outros profissionais, com outras mulheres importantes que trazem aqui a contribuição, né, da própria profissão, mas também a contribuição de vida, né? Porque todas nós somos impactadas com a violência em algum momento, todas nós já sofremos algum tipo de violência ao longo da nossa vida, né? E trazer essa experiência e mostrar para as mulheres que elas podem fazer a diferença na vida delas, que elas têm o direito de ser felizes, que nenhuma mulher precisa viver obrigada, oprimida, subjugada, humilhada, né? Então, eu vou deixar aqui para você dar o seu recado. Ai, foi um prazer, eu adorei, tá? Eu vou dar um recado às mulheres, né? E é uma frase de uma mulher, tem uma referência, uma voz muito grande, que é a Michelle Obama, que ela fala o seguinte: nada pode ser mais triste para uma mulher do que perder a sua dignidade por gostar de um homem. Então, assim,
goste, ame a si mesma, né? E que você seja livre da violência. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima.